Bom dia! Bom dia! Eu comecei já na oração com os meninos aqui, já fomos na vibe da oração aqui, mas bom dia. Feliz ano novo para você. Feliz ano novo. Bom dia, amor. Bom dia, amor. Tudo bem? Tudo bem. Vamos juntos. Nós vamos fazer esta pregação a você. Pega a sua Bíblia. Localize para nós aí o texto que nós vamos proclamar. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4. Você vai passar lá a primeira carta aos Coríntios, vai passar a segunda carta aos Coríntios, vai passar Efésios, vai para frente, Colossenses, e aí você vai chegar aos Tessalonicenses e logo depois a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4. Enquanto você localiza aí 1 Timóteo capítulo 4, a gente se apresenta. Eu me chamo Evandro Nunes, sou da Diocese de Santo Amaro, em São Paulo, e sou casado com a mulher que a cada dia que passa está mais apaixonada por mim. E ela está aqui do meu lado. Eu também, por ele, né? Nós dois temos a graça de termos 5 filhos. A Marister, que é a mais velha, que tem 12. A Helena tem 9 anos. A Laura Maria tem 6. A Clarice, 5. E o Luiz Miguel, que tem 2 anos e meio. E eu sou a Solange. E também, ele também, a cada dia que passa, é mais apaixonado por mim. Né, amor? Isso, sou mais apaixonado por você. Mas eu acho que ela também, a cada dia que passa, ela está mais apaixonada por mim também, né? Nós somos da Diocese de Santo Amaro. Nosso pároco, Padre Anderson Guerra, nosso bispo, Dom José Negre. E hoje vamos pregar para vocês o combate contra os perigos da modernidade. Já localizou aí o texto bíblico? 1 Timóteo capítulo 4. Vamos juntos experimentar o que o Espírito Santo quer falar a nós nessa manhã. O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos, alguns renegarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas, por causa da hipocrisia dos mentirosos, que têm a própria consciência como que marcada por ferro em brasa. Eles proíbem o matrimônio, exigem a abstinência de certos alimentos, quando Deus os criou para serem recebidos com ação de graças pelos que têm fé e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada é desprezível, se tomado com ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom servidor de Cristo Jesus, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Rejeita, porém, as fábulas ímpias, coisas de pessoas caducas. Exercita-te na piedade. Há pouco serve o exercício corporal, ao passo que a piedade é proveitosa a tudo, pois contém a promessa da vida presente
e futura. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor? O apóstolo Paulo não tem registros de que ele foi casado, que tinha esposa e filhos naturais. Não há registro bíblico sobre isso. Mas quando Paulo começou o seu processo de evangelização, nós rezamos aqui até trazendo a visão daquele momento em que Ananias, um tanto quanto receoso, vai ao encontro dele e reza, e as escamas caem. Ele é restituído na sua visão natural, mas recebeu também uma visão sobrenatural, uma visão espiritual. E Paulo começa a sua peregrinação para evangelizar, para fundar o cristianismo, por onde o Espírito Santo o inspirava a percorrer. E certa vez ele saiu de uma cidade chamada Macedônia e vai a uma cidade chamada Listra. E nessa cidade chamada Listra, Paulo encontra numa família, onde estavam ali a avó, a mãe e o filho. O marido já tinha falecido, o avô também já tinha falecido, mas aquelas 3 pessoas que compunham aquela família acolheram Paulo, deram moradia, deram habitação, deram condição para ele se estabelecer ali em Listra. E a convivência com aquela família fez com que Paulo se encantasse com o filho daquela casa, Timóteo, a ponto de assumir sobre ele uma paternidade espiritual. E enxergou em Timóteo um potencial que sozinho ele não enxergaria. Quando a gente olha para a nossa casa e Deus concede filhos, nós também, como pais, somos chamados a descortinar a visão imatura dos nossos filhos, para que eles enxerguem aquilo que nós, como pais e mães, conseguimos já enxergar, mas que eles sozinhos não conseguem enxergar. Quando a esposa começa a se relacionar, começa a namorar aquele futuro marido, ela também vai ajudá-lo a encontrar as potências que, sem ela, ele não consegue encontrar. A esposa que também acolhe o marido também vai ajudar a esposa a encontrar as potências que ela sozinha não consegue encontrar. É uma ajuda mútua. E Paulo, que viu essa capacidade em Timóteo, leva, com a permissão da avó e com a permissão da mãe, leva Timóteo para as peregrinações que ele vai fazer. E ele começa a peregrinar e começa a ser ensinado por Paulo. Paulo se torna pai, Paulo se torna professor de Timóteo. E Paulo passa por Éfeso, onde ele se estabelece por 3 anos. Nesses 3 anos que Paulo ficou em Éfeso, que é hoje onde está a Turquia, ele sai de Éfeso, deixa tudo arrumadinho, fala assim: agora é só viver tudo isso aqui que eu ensinei para vocês. Agora é só mandar brasa, vai em frente. Só que quando ele sai, diga para pessoa da sua família: vai vendo, vai vendo. Diga para quem está do seu lado: vai vendo, vai vendo. Quando Paulo sai, o povo que ficou ali em Éfeso começa a fazer tudo diferente do que Paulo ensinou. E aí, com a situação que está acontecendo em Éfeso, Paulo toma uma decisão: eu vou mandar Timóteo para Éfeso, para que Timóteo seja os meus olhos em Éfeso.
para que Timóteo mantenha, reorganize aquilo que está bagunçado e possa trilhar um bom caminho com a família que nós abrimos lá em Éfeso. Só que Timóteo, ele é novo. E ele foi ordenado pelas mãos de Paulo, ele foi ordenado bispo. E agora, Paulo avisa a Éfeso que um novo bispo vai ser entregue para aquela cidade, para aquela igreja. E o povo de Éfeso está assim, esperando. Oba, novo bispo, está chegando. O nosso grande pastor, aquele que vai conduzir a gente, aquele que vai nos ajudar a rezar, aquele que vai nos ajudar a viver a santidade. Só que quando Timóteo chega em Éfeso, e que Éfeso fica sabendo que é Timóteo, o novo bispo, por causa da pouca idade dele, a comunidade de Éfeso faz assim, ó. Torce o nariz. O quê? É este o nosso bispo? Timóteo foi subestimado por aquela comunidade. E enfrenta muita resistência. E é por causa dessa resistência que Paulo escreve para Timóteo dizendo: coragem, eu te exorto, ninguém te despreze por seres jovem. Logo em seguida ele vai falar isso, no final desse capítulo aqui. Ninguém te despreze por seres jovem, porque você não tem um espírito de timidez, tem uma autoridade sobre você. Por que é que eu estou contando essa história já no início dessa pregação? Porque da mesma forma que a comunidade cristã torceu o nariz quando viu o novo bispo, Timóteo, uma ala da modernidade dos nossos tempos também torce o nariz para a Santa Igreja. Para as famílias. Também torce o nariz para a doutrina. Também torce o nariz para o Evangelho. Também torce o nariz, também subestima a autoridade da igreja. Não é mesmo, amor? Isso. Quando nós falamos em modernidade, o que vem na nossa cabeça? O que é essa modernidade? Às vezes a gente pensa somente na questão tecnológica, ou até mesmo nas facilidades hoje que nós temos, né? Eu posso escolher ir no supermercado, ou eu posso escolher fazer o pedido no meu celular e comprar tudo pelo celular, né? Faço todo o processo ali, temos essa facilidade dos dias de hoje. Porém, a modernidade é uma época, né? Depois da Idade Média, nós começamos a modernidade. E a modernidade, ela é um tempo histórico no qual toda a cultura do ser humano, toda a economia, tudo que o ser humano faz vai ser baseado somente na razão. Neste período se potencializa a razão do ser humano. Esquece Deus, não olha mais para Deus. E agora, ser humano, você é o cara, você pode tudo, só o seu pensamento basta para resolver as coisas do dia a dia, para criar. Não existe mais Deus, tira-se Deus da nossa história. E tudo que tem a ver com Deus é combatido. As famílias são combatidas, a igreja é combatida, a doutrina é combatida, tudo vai sendo combatido. E aí, né, nós voltando a Gênesis, Deus deu para o homem o poder já de governar, de dominar os animais. O homem governa a terra. Deus já tinha dado este poder para o homem. Mas aí a serpente vem e fala, agora não. Agora você vai governar sozinho, é só o que você pensa, é só o seu raciocínio. E aí começa esse período da modernidade, que tem vantagens também, né?
Mas também tem essa questão que é: Deus não está com vocês, Deus não ajuda vocês, isto é tudo coisa da imaginação, faz de conta, é você, homem. E é interessante a gente deixar bem estabelecido aqui para você, essa pregação tem um caráter até um pouco mais formativo do que tão querigmático como a gente está acostumado. Quando a gente fala de modernidade, o perigo da modernidade contra os tempos de hoje que circulam a nossa família, a igreja não está preocupada com a modernidade que você tem em escolher, por exemplo, cortar um pedaço de madeira com um serrote manual ou com uma serra elétrica. A modernidade te dá o direito de você usar uma serra elétrica para cortar aquele pedaço de madeira num tempo bem mais curto do que o movimento que você faz com o serrote. A modernidade que está sendo aqui questionada, contestada, não tem a ver se você vai no mercado e compra um abacaxi inteiro e chega em casa tem que descascar, ou se você já compra ele todo envelopado, cortado, pronto só para você colocar ele para dentro. Não é esta facilidade. A modernidade que Solange está mencionando aqui, que nós estamos pregando, é a modernidade que combate os princípios de fé, que combate frontalmente os nossos valores católicos cristãos. Porque quando essa potência da razão foi desenvolvida a partir da era moderna, foi se dizendo assim, o homem seja o centro dele mesmo. Deus para quê? Ou até mesmo como a gente vê nesses tempos, ninguém pode impedir de você ter sua fé, mas reze lá na sua igreja, mas não seja aqui no seu ambiente profissional o resultado do que você reza lá na sua casa. Não seja aqui na nossa repartição, nesse ambiente público, nesse ambiente social, a repercussão do que você vive no altar da Santa Missa. Reze lá, mas não traga, entre aspas, teu Deus para dentro dessas realidades, na cultura, na educação, na sociedade como um todo. E a família, que é uma instituição divina constituída por Deus, ela vai ser ignorada, menosprezada e, a partir de então, começa-se a pensar no quê? Não, vamos destruir as famílias, vamos combatê-las e vamos criar novas tendências, novos jeitos de se pensar a família. E tira-se também do casamento, tira o pai e a mãe de dentro de casa. Vamos deixar a educação para outras pessoas. O pai vai ter o papel dele na sociedade, a mãe vai ter o papel dela na sociedade. E para que filhos? Perde-se também a questão de multiplicar e é deixada de lado. A família, como nós falamos, é uma instituição divina. Deus criou o homem e a mulher. E no Catecismo da Igreja Católica, na página 106, parágrafo 371, diz assim: a mulher que Deus modela da costela tirada do varão e que leva a ele, provoca da parte do homem um grito de admiração, uma exclamação de amor e de comunhão. Eu vou ler essa parte de novo. Ele provoca da parte do homem um grito de admiração pela mulher, uma exclamação de amor e de comunhão. E aí, o que o mundo faz? Não, vocês são rivais. Vocês não nasceram um para o outro. Você cresce, o crescer de Deus é deixado de lado. Você cresce sozinho, você potencializa as suas virtudes sozinho, e a mulher, da mesma forma, potencializa as suas virtudes sozinha, sem pensar na família, no conjunto, que vai edificar a casa. E isso, gente, é até nesse tempo algo que vamos encontrando certa dificuldade, resistência entre os católicos.
entre os de dentro, não tanto quanto os de fora. Quando Deus cria a obra-prima da criação, que é o homem e a mulher, Deus cria, vai dizer o catecismo no parágrafo seguinte, que Deus cria em condição de dignidade igual. A dignidade do homem e da mulher é a mesma, e os dois vão juntos, potencializando um outro. Lembra que falamos agora há pouco? O homem vai potencializando as virtudes da mulher, a mulher vai potencializando as virtudes do homem, mas esse espírito modernista vem combater esta comunhão dos dois juntos, porque isso, para os padrões dessa modernidade, não vale a pena. Um exemplo, eu fui pregar numa cidade, num estado aqui do Brasil, e uma grande amiga estava naquele encontro, e ela partilhando comigo, que ela vive uma comunhão com o marido de tal forma, que toda a parte financeira fica a cuidado dele. Ele é um cara muito capaz, muito talentoso para administrar o dinheiro, e ela foi fazer as unhas na cidade onde ela mora. E quando ela chegou para fazer as unhas, que terminou, ela pega o celular e fala para o marido dela: amor, faz um pix para mim aqui para manicure, por favor, é tanto. Quando ela colocou o celular do lado, a moça que tinha feito a unha dela falou assim: como é que é? Não, você precisa que o seu marido dê o dinheiro para você pagar a unha que você acabou de fazer? Ela, sim, porque nós lá em casa acordamos que essa parte financeira, quem cuida, quem administra todos os gastos, controla direitinho, faz planilha, é ele. Então, ela foi, você não tem ideia do quanto ela foi bombardeada dentro daquele salão de manicure, simplesmente porque ela não carregava no bolso o dinheiro que aquela moça entendia por todas as situações que era ela que tinha que carregar. É essa modernidade que tem minado a sua família, que tem mirado os princípios e as realidades que vão cercando o dia a dia da sua casa. Nós não queremos demonizar e não vamos demonizar a modernidade como um todo. Está aqui a Canção Nova usando os meios de comunicação, a internet, o rádio, mas saiba que nós não somos bem-vindos nessa modernidade. Sim. Estamos com os dias contados. Estamos sendo vistos como um corpo estranho em toda a engenharia social que visa excluir, como disse Solange. Olha, potencializa, razão, intelecto, capacidade, produza, mas não inclua Deus. O mundo trabalha sistematicamente para extrair toda e qualquer influência divina do convívio social. Sim, e quando Deus fala lá no Gênesis, crescei e multiplicai-vos, outra coisa também que vai acontecer nestes tempos, né, é a questão da maternidade e da paternidade. Tenha um filho só, não tenha muitos filhos, filhos são gastos, filhos você não consegue viajar, com filho você não consegue desenvolver profissionalmente. Filho não é bom, filho deixa de lado essa questão de ser pai, de ser mãe. Perde-se essa questão de ter filhos, quando no máximo nós temos aí, muitas vezes, famílias com um filho, né? Existem os casos em que a família realmente não pode gerar, né? Deus não concedeu essa graça para a família, mas aquelas que podem, se abram a vida. Filhos são bênçãos, como o padre Isadana falava ontem, não são gastos, é investimento. É cansativo? Nós somos pais de 5 crianças, né? 5 filhos.
Dentro da própria igreja, muitas vezes, nós fomos bombardeados. Mas, de novo, vocês com mais uma gravidez... Não tem televisão na sua casa, não? Quero dizer, eu tenho, viu? Televisão. Internet. Tem internet, tem computador, né, Inácio? Tem tudo. Normal. E todas as vezes que nós engravidamos, foram gravidez conscientes. Né? Às vezes com um pouco de medo de falar, e agora, né? Vamos lá para o 4º filho, para o 5º filho, mas Deus, Ele nos deu todos os nossos filhos e Ele nos ajuda a sustentar todos os nossos filhos. Né? Ele faz toda a providência necessária para que a gente possa criar. E aí nós precisamos, muitas vezes, nos abandonar nesta providência de Deus, nesse chamado de Deus, que é muito bom ser mãe, é muito bom ser pai. E aqui, vamos tocar num ponto importante, necessário. Volto a dizer, nós estamos falando para católicos, dentro de uma atmosfera católica. Quando o assunto é procriação, gerar filhos, é preciso entender, nem mesmo se você que está nos vendo, nos assistindo, eu não tenho fé, mas há um princípio básico. A sociedade sobrevive quando se geram filhos. Não precisa ter fé para entender isso. A sociedade vai sobreviver se as famílias geram filhos, podendo gerar, como disse Solange. Eu não posso, tem uma questão genética, uma questão ali biológica que não... Aí é outro caso, tem adoção, tem outras realidades. Mas podendo, esta é uma missão dentro de uma família sacramentada no matrimônio. Só que, por exemplo, quando você assume que você vai comprar ou ganhou um bichinho de estimação, um cachorrinho, um gato, um hamster, um coelho, um papagaio, ele tem uma importância, uma relevância e tem um caráter afetivo, sim senhor, sim senhora, eu não sou burro, que você gera um vínculo afetivo, só que essa via da modernidade diabólica, essa via da modernidade, como disse São Paulo a Timóteo, as doutrinas, as falácias, essa via vai fazendo na sua mente você entender que o bichinho de estimação equivale ao seu filho. Você já usou aquela expressão que diz assim: quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu confio no meu cachorro. Essa frase foi cunhada lá na década de 1800 por um advogado britânico. E ele, claro, não falou no sentido de isso prosperar de forma tamanha. Mas quando você, podendo gerar filhos, podendo ter bichinhos de estimação, você abdica da procriação para transferir todo o afeto exclusivamente a um bichinho de estimação, você não está cumprindo a sua missão como homem casado no altar, mulher casada no altar. Quando a gente diz assim, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu confio no meu cachorro. Claro, quando você sofre uma decepção, seja ela na sua vida profissional, seja ela até dentro da igreja, seja ela no hall de amizades, seja ela na faculdade, e você chega em casa e desabafa com o Totó, ó Totó, lá na faculdade, lá naquela repartição, é um bando de hipócrita, ninguém concorda comigo, ninguém aceita a minha ideia. Diga para quem está do seu lado, vai vendo, vai vendo. Ninguém aceita a minha sugestão, ninguém aceita a minha opinião, é difícil, sempre tem aquela mulher lá, aquela mulher intragável.
depois que você desabafa, porque ninguém concordou com você, o máximo que vai acontecer é o Totó fazer assim para você. Au, au. Você não vai ser questionado. Mas quando você diz que o seu filho é o seu cachorro, o seu filho é o seu gato, você nunca vai ouvir desse seu filho dizendo assim: vamos rezar pelo papai, para que ele aceite Jesus. O seu bichinho de estimação, que você gosta e pode ter e deve ter, não vai dizer para você: vamos rezar para conseguir fazer aquela viagem. Não vai dizer para você: vamos para a missa. Não vai dizer para você: pai, perdoa a mamãe. Ela falou aquilo lá, mas releva, vamos em frente. Vamos mudar. Vamos continuar, não é assim. Não é assim. Ontem minha filha Esther disse assim, ontem à noite: papai, quais são as suas metas para 2024? Diga para quem está do seu lado: vai vendo. Vai vendo. E aí começou a me perguntar, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer. E aí ela me perguntou assim: livros. Quantos livros o senhor vai ler em 2024? Eu disse assim: Esther, 5. Mirei no galho de baixo. E ela falou assim: nossa papai, que vergonha, no ano passado eu li 20. Se eu não fosse pai da Maria Esther, eu não ouviria isso. Se eu fosse pai de um cachorro, de um gato, de um periquito, de um papagaio, ele não me diria isso. E repito, não sou contra você ter o animal de estimação. Eu estou fazendo você pensar. Então, cuidado com a modernidade que vai modelando a sua mente. E aí a questão na modernidade, não tenham filhos, vamos consumir, vamos comprar, vamos ter. E aí também transferimos às vezes para as nossas maternidades a questão: eu preciso dar para os meus filhos. Eu preciso dar o que se pede, brinquedo, roupa, eu preciso dar. Porém, nós temos que ter a consciência que o melhor que nós podemos dar para os nossos filhos é a fé. O maior patrimônio que nós deixamos para os nossos filhos é a fé. Na quaresma do ano passado, nós estávamos levando uma cruz da paróquia para casa. E nós moramos em apartamento. Quando chegamos em casa, a Laura Maria falou assim: mamãe, deixa eu levar o crucifixo? Aí eu falei: Laura, cuidado, Laura. Ela: não, mamãe, eu vou levar, eu vou tomar cuidado. O Evandro foi estacionar o carro, eu fui subindo com as crianças, e aí aquela coisa, né? Se fosse eu levando o crucifixo, eu ia colocar talvez aqui próximo do peito, colocar como nenê, e levar o crucifixo para casa. Criança, como é que faz? Ela levantou os bracinhos e foi. E aí, chegando no corredor, ela encontrou com uma outra criança. E essa criança estava com a avó. E aí a criança falou assim, eu estava mais atrás, só observando. E a criança estava mais atrás, elas estavam juntas, né, eu mais atrás. Aí a criança falou assim para a avó: vovó, o que é isso? Aí Deus ali já foi falando comigo. Aí a vovó falou assim: é um crucifixo. Aí a menina perguntou de novo assim: e o que é um crucifixo? Nos tempos atuais, nos dias atuais. E aí, às vezes, a gente acha que, assim, que a gente está evangelizando, que a gente está levando a fé para as pessoas, mas existe uma geração que está sendo formada hoje que não sabe do que é um crucifixo, não sabe quem é Jesus Cristo. E nós não podemos parar.
Nós, dentro de casa, temos que ter este hábito de ensinar. Às vezes dá trabalho levar para o grupo de oração, às vezes dá trabalho de trazer aqui para a Canção Nova, mas nós temos que dar o céu para os nossos filhos, o caminho da fé para os nossos filhos. E isso é muito importante, meu irmão e minha irmã. Eu quero dizer para você algo assim que precisa marcar esta pregação. Nós não podemos seguir a nossa vida nos parâmetros do mundo, porque nós somos estrangeiros, nós estamos de passagem. É interessante a gente pensar o seguinte: não dá para se aprofundar em Deus se o mundo influencia o seu pensamento, as suas emoções, mais que as Escrituras. Se o mundo fala mais forte que a doutrina da igreja, se o mundo fala mais forte que o magistério da igreja, que os documentos da igreja, se o mundo tem modelado o seu jeito de pensar, se torna mais difícil você se aprofundar em Deus, porque essa via modernista que aparta Deus do convívio e da influência nas pessoas, não quer que Deus influencie toda e qualquer decisão, atitude e comportamento. Nesse processo de dar aos filhos estabilidade, eu preciso dizer para você, de repente, você foi até tragado por essa mentalidade que você tem que trabalhar, produzir, fazer, para dar estabilidade para o seu filho. Só que nenhum sucesso profissional compensa um fracasso familiar. Você pode dar estabilidade para o seu filho, mas se você não der o céu para ele, você fracassou. Eu dei o céu para o meu filho Evandro, e ele renegou, e ele não quis. Aí o problema não é seu. Mas enquanto você trabalhou para fazer com que seu filho se aproximasse, se apaixonasse por Jesus e vivesse no padrão do reino, você está cumprindo a sua parte. Você está cumprindo a sua parte. Uns dias atrás, nesse processo de modernidade, amor, um padre aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Adilson, Padre Julinho, tem feito um trabalho maravilhoso nas redes sociais, com suas pregações. Ele participou de um podcast católico, obviamente falando, Ítalo, para católicos, em sua maioria, todos são bem-vindos, mas falando num podcast católico, falando para católicos. E ele disse esta frase, e depois embasou, evidentemente, dando todo um contexto. Ele disse assim: a mulher, hoje, em vários casos, deixou de ser a rainha do lar para se tornar escrava de um emprego. Calma, não se precipite. Não se precipite. Não jogue sua tamanca em mim. Aguenta aí. Aí o padre foi contextualizar todo esse processo de revolução industrial, revolução sexual, este senso de competitividade que foi sendo aflorado na modernidade, né? Você não depende de homem nenhum, você tem que ser independente, você tem que fazer o que você bem entende e tal. Você não tem ideia do que o padre Julinho foi apedrejado por mulheres católicas. Quando terceirizam a responsabilidade. Talvez, minha irmã, você hoje Precisa, né? não concorde com o que estou falando. É um exagero, é um absurdo. Você está fora da casinha? Tudo bem, não vamos brigar por causa disso. Mas vamos ver lá na frente, no futuro, se você estava com a razão. É claro, volto a dizer, não sou burro. Eu sei que numa família em que o marido saiu,
abandonou. A mulher vai precisar para sustentar, né? Vai precisar trabalhar ali, fazer as coisas, produzir. Ela pode ser uma profissional? Pode, mas se esse ato profissional rouba a sua maternidade, é preciso uma revisão de conceito. Para o homem a mesma coisa, só trabalha, hora extra, e só vê o filho dormindo. É preciso uma revisão. Sim, São João Paulo II, no ano 2000, fala para as famílias, para ser testemunha do amor. Então, assim, eu e você, como é que está aí a sua família? Estão sendo testemunha deste amor de Cristo? E ele também fala para as famílias não ter medo da vida. Não tenham medo da vida. Bento XVI, que completou um ano agora de falecimento no final de 2023, em seu pontificado, Bento XVI travou uma grande batalha pela família católica e, por consequência, pelo cristianismo, combatendo 3 realidades que esse espírito modernista vem lançando sobre as famílias. O primeiro deles, que Bento XVI combateu, o secularismo. O que é isso, Evandro? Esse secularismo que vai sepultando, asfixiando todo e qualquer valor religioso no meio da sociedade. Vai escanteando, vai assim, deixando de lado. Não. Eu não estou dizendo aqui, minha gente, que você, se não pode usar uma Bíblia lá no seu home office, ou no seu escritório, não pode ter uma Bíblia lá porque as regras da empresa não permitem. Não, agora eu vou chegar e eu vou colocar minha Bíblia aqui. Se não pode, ok, você vai respeitar o princípio lá da empresa e tem que respeitar. Só que, se você não pode exercer seus princípios cristãos, aquilo não te serve. Então, esse secularismo, vem sendo sistematicamente escanteado. Esses valores religiosos, a moral cristã em ambientes sociais, vai sendo assim, vai sufocando, ou numa palavra mais moderna, vai cancelando, vai tirando do ar, vai saindo, vai evitando que seja viralizado aquilo que é princípio cristão. É aquilo, como eu falei, né, do crucifixo. Não precisa ter o crucifixo. Para que você vai colocar o crucifixo na sua loja? Para quê? Qual a necessidade? É este o pensamento que o mundo vai nos moldando, vai nos conduzindo a ter. Não precisa disso, não é necessário isso. Um outro princípio que Bento XVI também combateu de forma muito árdua, o relativismo moral. Desde que nós fomos herdando a fé católica, e se a gente for observar, foi em imensa maioria os nossos antepassados que foram passando a fé. Provavelmente na vida do meu irmão Inácio, a sua avó passou a fé católica para a sua mãe, para o seu pai. Aí o seu pai, por consequência, passa a fé católica para ele. Ele, por consequência, passa a fé católica para seus filhos. É essa tradição religiosa que vai permeando a nossa vida. Esse relativismo moral vem combater a verdade absoluta. Jesus Cristo é Deus. Não, isso é você que está dizendo. Não, cometer isso aqui é pecado. Não, isso é o seu ponto de vista cristão. Hoje em dia, a pessoa fala assim, não, se fosse hoje em dia, Jesus não faria isso, não ia dizer isso. Seria uma outra realidade, porque são novos tempos, novos pensamentos, novas atitudes. Jesus não faria desse jeito. Até mesmo sobre a figura de Jesus.
Não, porque Jesus ama o pecador, ele se sentava com os pecadores para comer com eles. É verdade, mas vamos para outra parte. Ele se sentava com os pecadores, comia com os pecadores, não para ser um com eles, mas para que eles depois da refeição se levantassem e fossem um com ele. Não é Jesus concordando com a postura, o comportamento, a atitude que afasta, quebra a comunhão com o céu. A verdade aqui, ela vai sendo relativizada. Não existe uma verdade absoluta, existe uma verdade relativa. É um ponto de vista. Isso não é supremo, absoluto para todo mundo. E Bento XVI combateu isso. Surge uma nova versão, e essa nova versão desse espírito modernista quer equiparar esta versão como a verdade absoluta. E o terceiro ponto que Bento XVI também se preocupou, os desafios para com a família católica, o fim da sacralidade do matrimônio, por consequência, o fim da maternidade, por consequência, a explosão de divórcio, e haja vista, você tem acompanhado alguns casos em que está até se glamourizando o divórcio. Olha, não deu certo, cada um para o seu quadrado, vamos seguir a vida, tentamos, não foi possível, mas assim, a gente se separou, mas continua amiguinho e legal e show de bola. E aí as pessoas, é isso mesmo, o importante, Adilson, é ser feliz. É isso aí, que os outros que estão criticando, que se lasquem. O importante é que vocês entenderam aquilo que não deu, incompatibilidade, foi complicado e tal. E as pessoas vão até elogiando. Que legal, né? Conseguiu uma separação, foi amigável, foi tudo certo e tal. Perde, extermina o poder da sacralidade do matrimônio. E por consequência, a contracepção. Eu e você precisamos entender de forma muito clara. O sexo só é aprovado dentro do matrimônio. E a igreja não vai negociar esse princípio. Por quê? Porque fora do matrimônio, como você não pode exercer a sexualidade, viver a sexualidade, o ato sexual, você vai exercer o fruto do Espírito que se chama-se autodomínio. Eu não sou quadrado não, gente. Não estou dizendo que você não vai sentir vontade de ter relação com a sua namorada, com a sua noiva, não. Que quando entra no carro e vai assistir um filme no cinema, e está todo mundo ali, e os vidros estão fechados, e começam uns beijos mais quentes. Opa! E que a carne vai dizer assim, vamos, agora. Não. Por um bem maior. É normal sentir o desejo antes de consumar o casamento. É normal. E se não for normal, tem alguma coisa de anormal. É normal. Só que o que a igreja está ensinando a dizer assim, se você não consegue se dominar, você não vai conseguir dominar nada que eu vou confiar para você. Outro ponto também desta modernidade, que talvez seja o principal, que a gente mais pensa, é a questão da tecnologia, né? da inteligência artificial, de tudo aquilo que nós estamos conseguindo fazer com a tecnologia. Tem um lado muito bom, né? No tempo da pandemia, nós ficamos dentro de casa, e o que nos socorreu, o que nos ajudou, foi a transmissão de TVs católicas, foi o terço feito pelo Frei, pelas irmãs da Hesed,
foi tudo isso que nos ajudou. Se não fosse esse desenvolvimento que o ser humano conseguiu, nós não teríamos isso, né? Nós estaríamos em casa, sem acesso à informação, sem acesso a nada, e não conseguiríamos nem participar da Santa Missa, né? Que foi um tempo difícil para todos nós. Mas a tecnologia nos proporcionou isso. Você hoje, por exemplo, você viaja para a Itália, tem um parente lá na Itália, você vai conseguir matar a saudade dessa pessoa fazendo uma videoconferência com ela, fazendo uma ligação com ela. Mas também tem um lado preocupante da tecnologia. No primeiro semestre, lá na Escola das Meninas, a coordenadora chamou os pais e começou a falar o quê? Nós conhecemos os filhos de vocês, sabemos como eles escrevem, como eles falam, como eles se dedicam ao estudo. E existem aqui alguns textos que não foram os seus filhos que fizeram, porque nós conhecemos eles. E até então eu nem sabia disso. Ela falou, existe um aplicativo no qual as crianças elas colocam algumas palavras-chave, igual no Google, coloca lá, pesquisa, né? Jesus, vai aparecer as informações a respeito de Jesus. E esse aplicativo, a criança coloca lá o que ela precisa falar. Vamos falar sobre árvore. Ela coloca a árvore e vai aparecer lá o que ela precisa. E esse aplicativo, ele mesmo, vai formar os textos para as crianças. E ela falou, o pior de tudo é que nós não conseguimos provar. Porque antigamente tinha o copia e cola, né? A gente não fazia, ia lá, copiava o texto da internet, colava lá, e não, foi eu que fiz. Só que o professor, ele colocava lá na pesquisa aquele texto e aparecia de onde você tirou as informações. E com a inteligência artificial hoje, o que acontece? Eles não têm como provar que foi, porque para cada um eles vão construindo, né? Vai construindo um perfil. Um novo roteiro, né? A gente vai fazendo um perfil para cada um. Então, para cada aluno, aquela inteligência artificial vai dar um texto. E ela falou, e nós não conseguimos nem provar isso hoje. Porque eles entregaram, está com o nome dele, só que nós sabemos que não foram eles que fizeram. E aí, quando a gente começa a conversar com os alunos, eles acabam admitindo, professora, não foi. Né? Então, assim, existe essa questão também. Nós, lá na modernidade, né, fizemos o quê? Potencializa a razão, você tem que pensar. Só que, a partir de agora, não pense. Deixe que nós pensamos por vocês. Né? Vai fazer lição de casa o filho. Se o pai e a mãe não estiver acompanhando, muitas vezes ele pode entrar lá em um aplicativo, pode pedir para uma inteligência artificial as respostas daquelas questões, e aí a gente faz o quê? Para de pensar. O ser humano vai emburrecendo, né? Não vai fazendo Exatamente. A parte dele. Então, assim, é aquela coisa. Primeiro se falou, pensa, pensa, pensa. Agora não precisa pensar, deixa que nós damos as respostas por vocês. E aí nós temos, nesse tempo atual, principalmente com as nossas crianças, prestar atenção no que eles estão vendo, o que eles estão consumindo na internet, na televisão, o que nós estamos dando para os nossos filhos em relação à informação. A gente está acompanhando mesmo? Eu estou vendo lá junto com ele, estou acompanhando a lição de casa dele? É ele que está fazendo? Porque, senão, os meios vão fazer com que a gente, ser humano, por si só, quer tirar proveito da situação. Só que isso vai causar um problema maior lá na frente. Vai dar ruim lá na frente. Então, cuide das nossas crianças, dos nossos filhos, dos seus filhos, a respeito disso, de informação. As crianças hoje têm muito mais informação do que algumas pessoas há 50 anos atrás. Uma criança de 12 anos, como Maria Esther, tem muito mais informação do que minha mãe, que a avó, no caso. Então, vamos cuidar dessas crianças. Você percebeu que nós quisemos pontuar as realidades benéficas da modernidade, os recursos que estão à nossa disposição e que nós precisamos usar para testemunhar a nossa fidelidade ao reino, nossos valores, mas, ao mesmo tempo, é preciso vigiar certas realidades que se apresentam, para que a gente não se corrompa e não venha o maligno lançar
as sementes que vão frutificar aquilo que Deus não quer para a nossa casa. Hoje, minha gente, o que mais a gente percebe são pessoas desejando possuir, desejando comprar, consumir. Deus não é contra você pegar um aparelho celular e fazer uma selfie. Eu casei com Solange há 13 anos atrás, Ítalo. Em 2010 o celular não fazia selfie. Não fazia. Se você perguntar para um jovem de 15 anos, de 16 anos, você pode perguntar para o seu pai se ele tem aquele fax? Ele vai fazer cara de estranho para você. Hã? O que é isso? Como é que é? Hã? Como é que é o nome da palavra? Fax. Não, Deus não é contra você fazer uma selfie. Hoje existe curso, pessoas da influência digital que até ensinam você a como posicionar a câmera, a pegar o melhor ângulo, o melhor enquadro para você fazer aquela selfie ou gravar aquele vídeo estável. Deus não é contra isso, mas Deus também está perguntando, com a mesma força, com o mesmo empenho, com a mesma eficácia, com o mesmo talento, que você olha para a lente da câmera para fazer uma selfie ou gravar um vídeo, olha nos olhos do teu pai e fala, olhando para os olhos dele como você olha para a lente do celular: pai, me perdoa. Mãe, me perdoa. Vamos recomeçar? Vamos fazer diferente? Um grande escritor, e a gente já vai rezar, um grande escritor católico britânico, chamado Gilbert Keith Chesterton, ele escreveu certa vez, a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Nós queremos o extraordinário naquilo que nos tira do comum. Nós abdicamos do convívio para almoçar na mesa, para cada um almoçar no seu quarto. Ou quando está na mesa, cada um com seu aparelho. Com seu aparelho. Não consegue desconectar. Você percebe que precisa tomar providências. Fica de pé, por favor. Nós temos aqui, o Ítalo trouxe para este acampamento, as relíquias de São Luís Martin e Santa Zélia Martin, os pais de Santa Teresinha. Vamos dar uma salva de palmas para os pais de Santa Teresinha? E eles fizeram o quê? Eles tinham Deus no centro de todas as coisas. A família deles tinha Jesus Cristo como sendo o centro de todas as coisas. E tendo Jesus como centro, eles tiveram as filhas, todas que tiveram, vocês sabem as histórias de Santa Teresinha, e os dois foram canonizados como casal, porque fizeram o caminho de Deus, deixaram a fé para suas filhas, e fizeram a vontade de Deus aqui na terra. Eles tinham dificuldade, eles tinham lutas, porém, eles tinham Deus como centro da vida deles. A modernidade, no tempo de Teresinha, fez nascer, foi inventado, melhor dizendo, foi inventado o elevador. Foi na época de Teresinha. E Teresinha, quando viu o elevador facilitando a subida e a descida das pessoas, ela olhava para aquele elevador subindo e descendo, ela dizia assim: eu não sou capaz de subir as escadas da perfeição,
Eu queria um elevador para rapidamente subir à vontade de Deus. Ela lançava um olhar sobrenatural sobre as coisas naturais que cercavam ela. Como ela não tinha essa aptidão para subir a escada da perfeição, porque se julgava muito incapaz, ela dizia: os braços de Jesus serão o meu elevador para me fazer subir ao céu. Jesus precisa voltar a ser o centro, como era o centro da vida de Luiz e Zélia. Fecha teus olhos por um instante. Eu sei que você ouviu muita coisa, muitos flashes passaram aí pela sua cabeça. Algumas realidades ainda precisam ser trabalhadas, melhor discernidas. Mas como disse Padre Zandona ontem na missa, dá uma chance para Deus falar diferente. Senhor, seja o centro de novo da minha casa. Seja o centro, Senhor, de todas as coisas. Seja o centro, Senhor. Seja o centro dos nossos filhos. Me ensina a não tirar os olhos de Ti, Jesus. Porque as fábulas deste mundo, como São Paulo disse a Timóteo, as fábulas, os contos desse mundo foram tirando o Senhor do centro. Tira aquilo que tirou o Senhor da essência da minha vida, Jesus. Eu quero recomeçar. Eu quero fazer do jeito certo. Eu estou num lugar que se chama pedacinho do céu, para o Senhor colocar um pedaço de céu dentro da minha casa. Venha sobre nós, Espírito Santo, porque não sou eu, Evandro Nunes, não é Solange, não é Ítalo, não é Inácio, não é Adilson que vai convencer você. Quem convence você é Espírito Santo. E Ele é capaz de convencer acerca do erro e da mentira. Canta essa profecia e essa necessidade na sua família. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu, ser todo teu é o meu prazer, é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro, ergue o seu braço. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro, canta. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti,